Olá, meus amores! O vídeo de hoje é muito especial e vai ser sobre... eu esqueci. Olá, meus amores! O vídeo de hoje é um vídeo especial para o Dia das Mães. Vou começar o vídeo de hoje contando para vocês toda a nossa trajetória, como que eu me transformei em mãe de gato. Afinal, mãe de gato também é mãe. Tudo começou, gente, há 9 anos atrás, quando a gente resgatou o primeiro gatinho, que foi a Julie, no Parque Municipal. Estávamos trabalhando com fotografia e ela estava lá tomando só um raquíticazinho ali, quietinha. Eu passei a mão, ela virou, eu peguei no colo e o coração balançou e a gente quis levar. Antes disso, eu e Fábio já estávamos juntos há mais de um ano e desde sempre um combinado nosso é que não queríamos ter filhos biológicos. Eu nunca tive esse sonho de gerar depois que eu amadureci, né? Quanto adolescente, a gente começa até a pensar, enfim, mas depois não. E assim, cada um tem uma escolha, cada um tem um objetivo de vida e eu acho que cabe muito a todos respeitar essa decisão que as mulheres tomam. E lá no finalzinho eu vou ler um texto que eu produzi há alguns meses atrás. Mas, voltando à história, na época que eu conheci Fábio, pouco tempo depois, só as artes, pouco tempo depois, mesmo tomando anticoncepcional, né, na época eu tomava 3 meses seguidos, dava um intervalo, tomava 3 meses seguidos. E eu sempre fui muito rigorosa com um horário, sempre tomei certinho, nunca esquecia. E, enfim, eu engravidei a primeira vez. E foi um choque, né? Eu chorei muito porque não era um desejo, mas claro, eu não ia tirar, não ia fazer nada, a gente ia ter esse filho. E algum tempo depois eu comecei a ter um sangramento e perdi. E aí foi um aborto espontâneo. Procurei a minha ginecologista, né? A gente trocou o medicamento, o anticoncepcional. E 2 meses depois eu estava grávida novamente. Bom, senti as mesmas coisas, né? Eu acredito que toda mãe de criança deve saber bem e a gente vai aprendendo a saber reconhecer alguns sintomas. E na segunda vez, menino, na segunda vez eu senti e falei, amor, eu acho que eu estou grávida. Fiz o teste, todas as vezes eu testei, todas as vezes era teste de laboratório, eu nunca fiz teste de farmácia. E sim, eu estava grávida novamente e mais uma vez eu tive outro aborto espontâneo. Com isso, a médica, eu ia falar veterinária, com isso, a médica falou assim que é normal, né? Mulheres têm abortos e tal, e a partir do 3º que isso realmente tem que ser investigado. Ok, voltei a tomar a minha medicação, né? O anticoncepcional para evitar e tudo. E com mais 2 meses, novamente eu estava grávida. Gente, era uma coisa surreal, não dava para acreditar. E nessa 3ª vez eu percebi as coisas muito cedo, foi tipo tudo muito cedo. E já procurei o ginecologista e a gente começou a fazer o acompanhamento. Até então ninguém sabia o problema que eu tinha. E claro, isso mexe com o nosso psicológico, né?
naquela época e hoje eu não queria, mas a pessoa estando grávida, né, eu acredito que ninguém tenha um coração tão duro, tão amargo, tão ruim que possa rejeitar. Então, mais uma vez começamos a fazer planos, né, que não eram o propósito da nossa vida, mas que se tornou pela situação, e mais uma vez veio o aborto espontâneo. E aí sim, eu fui encaminhada para uma consulta, né, mais especializada, fizemos diversos exames, fui encaminhada para uma hematologista, e aí sim a gente descobriu, nossa, que menino pentelho! Aí sim descobrimos qual que era o problema. Eu tenho uma doença que chama trombofilia. A trombofilia, eu tenho uma predisposição a ter trombose e eu tomei anticoncepcional por diversos anos, tipo mais de 15 anos, muito mais de 15 anos. E assim, eu falo que Deus é muito presente na minha vida e todas as vezes eu acredito que acontecem sinais para que eu consiga entender isso e realmente não é me provar, é me proteger das coisas ruins. Não que uma gestação seja ruim, mas pelo fato de ter esse problema, eu poderia até morrer, né? A trombofilia, ela dá uma predisposição à trombose, então eu não posso tomar anticoncepcional, né? E eu tenho que ter uma boa circulação do sangue. Então eu não posso ter um sobrepeso, eu tenho sempre que estar em atividade, não preciso de nenhum medicamento, mas em gestação ou em uma cirurgia, ou se for ficar muito tempo acamada, eu preciso tomar anticoagulante. Então, a proposta seria um Dilmirena, que é o que eu uso hoje, já é o segundo, muito confiável, né? Graças a Deus, eu falo que foi um divisor de águas. Quem não tem e quer prevenir, tenha, porque o Dilmirena, eu falo que muda a vida de qualquer mulher. Quem é mulher sabe. Eu sofria muito com cólicas, com dor de cabeça, com TPM, eu tinha vômitos, eu tinha diarreia, eu ficava tipo um mulambo dentro de casa, eu não tinha vida. Então vai ficar tombando, tá, gente? Crianças, né? Tá aqui, ó. Né? Tá aqui, esse nenenzinho aqui. Gostoso da mamãe. Então, nesse período, a gente conseguiu colocar o Dilmirena pelo plano, né, comprovando que eu não podia ter uma gestação que seria de risco para mim. Caso eu levasse essa gestação à frente, tomando os anticoagulantes, poderia sim ter um risco no parto. Ó, o menino, tá me fincando aqui. Então, gente, conheço várias pessoas que tiveram filhos com o mesmo problema e que deu tudo certo e as crianças nasceram saudáveis. Mas na época eu consultei 5 hematologistas e os 5 me recomendavam: se você tiver interesse em ter um filho, adote, porque o risco de ter problemas de saúde é muito grande para o meu caso, né, que tenho a trombofilia. Então, na época eu dei uns pequenos surtos psicóticos, eu fiquei bem louca mesmo. Não que eu quisesse ter filhos, mas uma coisa é impressionante, porque uma coisa é você falar assim, eu não quero. E outra coisa é alguém chegar pra você, alguém não, né? Uma equipe inteira de médicos virar pra você e falar assim, você não deve ter filho. Então, por alguns meses eu fiquei muito aflita com aquilo, muito triste e, querendo ou não, são 3 percas, né? Dói fisicamente muito e dói muito, eu falo que no coração da gente. Eu falo que hoje, sim, eu sou mãe de humanos e eles estão lá em cima.
Eles não chegaram a nascer, mas eu tive eles aqui dentro. E depois de um tempo, eu comecei a refletir e pensar, gente, para Deus tudo é perfeito, eu nunca quis. Então, essa foi uma forma que eu entendi que, tipo, é melhor você entender agora, antes que você tenha um problema de saúde, então evite de uma forma correta. Porque, assim, eu particularmente nunca vi uma pessoa ter 3 gestações em 6 meses. Então, assim, eu só consigo acreditar que foi Deus me mostrando pra se cuida, né? Na época eu não era obesa, mas eu tinha 21 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então eu era bem gordinha, né? Eu era sedentária, eu não fazia atividade nenhuma, eu tinha muitas dores no joelho, inclusive fui, né, em ortopedista e ele pediu para me emagrecer. E quando veio esse problema da trombofilia, deu aquele estalo que eu precisava cuidar de mim. Então eu emagreci. Tento manter até hoje, né? Não é fácil e sempre lembro disso, desse meu problema. Não tenho que tomar nenhuma medicação e tenho que controlar o meu peso e ter uma boa circulação. Então, gente, logo após esse período, veio a Julie, que a gente resgatou lá no Parque Municipal. E a gente se apaixonou, né? Na verdade, eu não pensava como mãe de gato, né? A gente tinha uma gatinha, logo em seguida a gente adotou o Billy, né? Veio 2 e aí vieram os próximos. E quando eu me tornei mãe de gato, que eu tinha 8 gatos, eu adotei o Pipoca. E aí sim, eu comecei a entender que sim, eu era mãe de gato, né? Lógico que eu sempre tratei eles como os meus filhos. A gente sempre trabalhou muito para conquistar tudo para eles, para fazer as coisas que suprisse todas as necessidades que eles precisavam. Menino! Tá lá, ó, só fazendo zona. Então, nesse período, quando a gente adotou o Pipoca, a gente não conhecia muitas doenças, né? Eu não tinha tanta informação quanto eu tenho hoje e eu já buscava um pouco de informação, mas não era tanto. E aí veio o Pipoca com o Felve, né? Ele adoeceu, ele passou para mais alguns dos meus e aí a gente passou a cuidar com uma dedicação de qualquer mãe, para qualquer espécie, né? E quando eu falei para mim mesma que eu não queria ser mãe, eu estava muito enganada, porque não importa ser mãe de humanos, mãe de cachorro ou mãe de gato, a partir do momento que a gente assume de cuidar, isso é ser mãe. Mãe é quem cuida, né? Mãe dá a própria vida para poder... Vocês entendem? Sabe? Quando a gente faz de tudo, quando a gente chora, quando a gente perde noite, quando a gente tira das coisas da gente pra gente poder cuidar. Foi isso que eu comecei a entender. Então veio Pipoca pra fazer que eu pudesse entender que mãe é mãe, não importa. Não importa a espécie. A gente assumiu de cuidar, a gente é mãe. E com o Felve, que inclusive eu ainda não consegui gravar um vídeo falando a respeito, mas ainda vai sair, ele demandou muitos cuidados, né? Ele não conseguia se alimentar e foram 6 meses cuidando, né? Alimentação na seringa e ele sempre atrás de mim e às vezes não conseguia segurar o cocô e eu sempre tinha que dar banho porque se sujava. E com 8 meses que ele tinha, ele era do tamanho da cervejinha, talvez menor um pouquinho. Com 8 meses, ela tá com 2. Com 8 meses ele era do tamanho dela, só que magro, muito magro, parecia todas as costelinhas.
E o vet falou assim que não era nem para ele andar, mas ele me amava tanto que ele andava atrás de mim. E todo o amor que eu sentia, né, em cuidar dele, em desejar que ele melhorasse, sustentou ele todo esse tempo, né? E depois ele veio a falecer, a descansar, porque é um sofrimento. E aí sim, eu passei a entender melhor essa questão de ser mãe. Né, amor? Então, gente, foi aí que nasceu o Gato é Vida. E vieram, né, todas as outras adoções, porque eu prometi pra mim mesmo que eu jamais seria aquela pessoa que perde um filho e que não vai desejar dar oportunidade para outro. E ser mãe é isso, é sofrer, é desejar o bem, é querer cuidar, é querer abraçar, é querer proteger, é querer sentir a dor por eles para evitar que eles sofram. E nesse momento, principalmente Dia das Mães, eu sei que muitas mães de cães, muitas mães de gato sofrem com isso, porque não são reconhecidas como mães. Então, para todas nós que somos mães de gato, de cachorro, de papagaio, enfim, não importa o animal, nós que somos mães, nós somos mães, a gente cuida. Então nós merecemos respeito, sim. E mãe de gato também é mãe. E como eu disse no início, eu fiz um texto em janeiro, eu completei 38 anos. E é engraçado que às vezes algumas pessoas ainda insistem nessa situação, né? Por mais que já tenha aí 9 anos, né? Que a gente passou por tudo isso e que eu decidi que realmente eu não queria. E Fábio também não, a gente sempre teve de acordo com isso. E então eu vou ler esse texto para vocês. Espero que vocês gostem. Quem se identifique, estamos juntos. Quem não se identifica, quer ter esse sonho, quer ser mãe, super apoio. Mas é importante respeitar, gente, porque ser mãe e ter um filho biológico, né, gerar, só diz respeito à própria pessoa e ao parceiro dela. Não diz respeito a mais ninguém. Então eu fiz esse texto e eu gostaria de ler para vocês. E olha só. Mas nossa, você está com 38 anos e não se preocupa em ter filhos? Ontem foi meu aniversário e por essa questão de estar próximo aos 40, as pessoas se acham no direito de nos exigir uma explicação a ter respeito de gerar filhos. A resposta é não, eu não vou gerar. Entendam ou preciso desenhar? Bom, nós mulheres somos sempre cobradas a respeito desse assunto, que é muito particular e diz respeito somente a nós e mais ninguém. Somos cobradas por uma cultura arcaica, que a mulher tem a obrigação de reproduzir, de gerar, de pensar em dedicar uma vida inteira a cuidar, educar e preocupar com os filhos. E se eu não quiser? Sou menos mulher por isso? Desde o princípio, temos livre-arbítrio de escolher o que queremos e ninguém tem nada a ver com isso. Então, amores, se você teve essa escolha de não reproduzir, não se sinta menos por isso. E todas as mulheres que têm esse sonho têm o meu respeito, porque é lindo mesmo. Mas não para mim. Não é nada pessoal, é porque decidi dedicar a minha vida a outros projetos. E, particularmente, eu decidi ser mãe de gatos. E estou completamente feliz e realizada por isso. E é por isso que importa ser feliz. E eu ainda fiz uma imagem escrito: mulheres que não desejam ser mães. Não são egoístas, não são imaturas, não odeiam crianças. Parênteses, eu amo crianças. Eu já cuidei de crianças, de dar o primeiro banho, a curar o umbigo, a passar a noite dando chazinho, a ajudar na cólica.
eu tenho essa experiência. Eu já fui babá por muito tempo, eu tenho 6 afilhados e 3 sobrinhos, então eu tenho propriedade para falar que eu sei cuidar de uma criança. E mais, elas não são más, não são menos mulheres, não vão necessariamente ficar velhas e sós, não estão deixando de experimentar amores, não estão perdendo o melhor da vida. Não precisamos dar explicações, precisamos de respeito. Então, gente, pra mim, eu, Gabi do Gato é Vida, escolhi ser mãe de gato. Hoje sou mãe de 32, comigo, atual, fora os 8 que a gente já tem lá no céu, que viraram estrelinha. Então, assim, e tantos outros que já passaram por nós, que a gente resgatou, cuidou e indicou para uma adoção responsável. Então, mãe é quem cuida e não deixa ninguém diminuir você por isso, porque mãe é mãe. E mãe de gato também é mãe e a gente merece respeito. E se você passa por esse tipo de preconceito, não deixe que as pessoas façam isso com você. Curta aqui, comente, conte a sua história, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que não deseja ter filhos, mas que tem filhos peludos, né? Não importa qual. Isso é o importante, a gente se unir e a gente dar as mãos, porque não somos menos por isso, né? Compartilhe, comente, curta, se inscreva no canal, acompanhe a gente lá no Instagram que tem conteúdo diário. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço!